Os nossos irmãos com o Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e ao nosso pastor, pelo carinho, a dedicação que ele tem feito para conosco. E, assim, como todas falam, né? Eu não sou pregadora, mas eu vou falar o que o Senhor colocou no meu coração, aprender junto com os irmãos, amém? Louvado seja Deus. Confesso que eu fui pega de surpresa, mas o certo do Senhor tem que estar sempre pronto. Vamos ler em Efésios, abramos a nossa Bíblia, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Oh, aleluia. Deus que é, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler alguns versículos, hoje fala da armadura do Senhor, mas eu vou atentar só para o versículo que está aqui, para nós conversarmos juntos, né? Para o Senhor falar conosco. Diz assim: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. E é esse o versículo que eu quero conversar com vocês essa noite. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Louvado seja Deus. Até aqui, amém? Eu vou repetir novamente para eles aceitarmos. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Todo esse capítulo 6, segundo as teólogos, né, falam que foi Paulo que escreveu. Glória a Deus. Uns falam que não, mas outros falam que sim. E todo esse capítulo 6 de Efésios, Paulo começa dizendo sobre coisas naturais que a gente vem fazendo, né? Que a gente faz no tempo de vida que nós temos aqui. Ele cita a obediência, ele cita a honra, ele cita a não provocarmos os filhos, a criarmos os filhos na doutrina do Senhor. E assim ele vai seguindo uma série de coisas assim, que são boas para nós, porque toda a palavra do Senhor é boa. E quando eu atendei para essa palavra sobre tomando sobre tudo o escudo da fé, eu comecei a perguntar para mim mesmo, né? Sobre fé. Vi algumas coisas referidas ao escudo, e eu queria ler para vocês sobre o escudo e falar algumas coisas sobre a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E esse escudo era usado em guerras, lá em Roma. E diz que Roma era o maior império da época, louvado seja Deus, com os melhores soldados, e eles lutavam e entregavam suas vidas a favor daquele império, né? Eles se dedicavam grandemente a favor daquele império. Então, os soldados, eles usavam esses escudos, e esses escudos, eles tinham um comprimento, eles eram compridos,
e outros ovais. Eles eram feitos de 2 camadas de madeiras, coberto com linho ou pele de animais e amarrado com ferro. E esse escudo, muitas das vezes, ele era encharcado. Esse pano, esse linho que era coberto, a cobertura deles, era encharcado de água. Porque quando o Paulo fala assim, os dardos inflamados, esses dardos, eles eram submergidos em piche. Vocês conhecem piche, né? Colocava piche nesses dardos e acendiam esses dardos. Então, quando eles iam para atacar o inimigo, serem atacados, né, os soldados de Roma, esses dardos, eles eram acesos, né, com tochas, e iam a direção a esses escudos. E esses escudos encharcados de água. Louvado seja Deus. E aí que eles eram combatidos, né? Porque a flecha apagava. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E quando ele diz assim, que existia 2 camadas, eu levei isso para o mundo espiritual. 2 camadas de madeira. Nós temos quem? Aliás, eu pude fazer três anotações no mundo espiritual, que talvez Paulo até atentou, não sei, posso fazer uma analogia, que essas 2 camadas de madeira é Deus e Jesus, e que esse linho que era envolto nesse escudo era o Espírito Santo. E essas linhas, esses ferros que amarravam esse escudo, era a comunhão deles. Glória a Deus. E quando Paulo diz, tomai sobretudo o escudo da fé, aí eu comecei a pensar, o que seria a fé? O que seria a fé? Porque muitas vezes a gente fala tanto fé, e a gente tem ensinamento do dicionário que diz que é crença, que é um crédito, que é uma coisa, veracidade, né, veraz. Então, irmãos, eu comecei a ver também alguns capítulos que falavam sobre a fé. E eu fui me enchendo, e eu quero passar para vocês essa noite. Para vocês, o ensinamento da Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Louvado seja Deus. E essa fé, esse firme fundamento, é alguma coisa assim que a gente espera assim, que vai acontecer. Ele está fundado ali. A fé, ela traz isso, ela traz a convicção que esse firme fundamento é o que vai acontecer. E você está esperando. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito também que a fé a gente nasce com ela. É um dom de Deus. Lá fala sobre a fé, que eu anotei aqui, que é um dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora não me fugiu o capítulo. Então é um dom de Deus. E quando nós conhecemos Jesus, nós praticamos essa fé, reconhecemos essa fé, porque Jesus é o autor e consumador da fé. Então nós precisamos ter essa fé e conhecer a Jesus como o autor e consumador dessa fé. E para essa fé, ela não ficar só na parte natural, de que nós temos um Deus, Ele é nosso Criador, e Ele existe, e nós também fomos criados por Ele. Para não ficar só nesse círculo, nós temos que praticar essa fé. E essa fé, e essa oportunidade quem nos deu foi Jesus Cristo, de alcançar essa fé, de estar todos os dias nessa fé. E eu descobri também que a fé tem medida, porque a fé diz assim que Deus dá conforme a medida. E os discípulos certa feita pediram para o Senhor Jesus: Senhor Deus, aumenta a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus.
Irmãos, e tudo isso que nós temos aprendido agora, que eu falei com vocês, existe uma oportunidade que Deus quer dar para você nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para você aumentar a sua fé, para você praticar a sua fé, para você ter Jesus como essa essência de fé. Louvado seja Deus. Porque outrora a sua fé era apenas uma fé natural que Deus deu. Dom da fé é dada por Deus. E agora, conhecendo Jesus, porque você teve esse privilégio, você praticar essa fé. E nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos, de grandes lutas, de grande guerra, é momento de nós avivarmos essa fé. De nós começarmos a andar por fé e não por vista. Porque a palavra do Senhor também fala: não andeis por vista, mas andeis por fé. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu gostaria muito, irmãos, que na minha vida e na sua vida estivesse essa certeza de fé, para nós combatermos, para nós apagarmos esses dardos inflamados do maligno, que vem a cada dia, irmãos, vem a cada dia sucumbindo vidas, esfriando ministérios, Verdade, meu Deus. trazendo desânimo, trazendo a gente cochear em dois pensamentos, trazendo o amor do mundo, porque diz também sobre a fé que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É verdade. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Verdade. João 5, capítulo 4 e 5. Versículo 4. João 5, versículo 4 e 5. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos vencer o mundo. Glória a Deus. Vamos vencer, porque a gente muitas vezes se deixa levar pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba dessa vida. E a concupiscência da carne é a vontade da carne, a não ser a vontade da carne. Você quer fazer só a vontade da carne e esquece de fazer a vontade do Espírito. A vontade da carne muitas vezes prevalece, porque você esquece de alimentar com a sua fé, com a sua dedicação à vontade do Espírito. A concupiscência dos olhos, porque nem tudo, irmãos, que nossos olhos veem é bom. Nós temos que fugir. A palavra do Senhor diz que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Aleluia. Nós não podemos estar com os olhos postos neste mundo, porque nós vamos cair, nós vamos entristecer, nós vamos muitas vezes chorar, mas não é as aflições que podem fazer você voltar atrás, mas tem muitas pessoas que, por causa dessas três coisas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a perda da vida, ela tem deixado o Evangelho de Cristo, tem deixado a presença de Deus por essas coisas. É, Jesus. Fala mesmo, Jeová. Então vamos, irmãos, fortalecer-nos. O Senhor Jesus está conosco, sabendo que este aqui, irmãos, este lugar que você está aqui, é o melhor lugar do mundo. Aleluia. É onde você está na presença de Deus. Graças a Deus. Não adianta você ter fama, ter carros, ter muitas coisas, materiais, muitas coisas que te prendem neste mundo, se você não tiver Deus. O melhor lugar para se estar, irmãos, é na casa do Senhor. É aprendendo dele, é praticando essa fé. Porque a fé, diz a palavra também, que é pelo ouvir e pelo ouvir a palavra do Senhor Jesus.
Você precisa estar aqui alimentando o seu corpo, alimentando a sua vida espiritual. Porque este mundo, irmão, não tem mais nada, e nunca teve, para oferecer para nós. Os jovens têm tantas coisas, tantos pensamentos, tanta vontade, tantos desejos. E às vezes eles pensam assim, né? Ela está falando assim, que já está na meia-idade, então já participou de tudo, então, mas nós somos jovens. Mas, irmãos jovens, o melhor momento é estar na presença do Senhor. A melhor coisa da sua vida é que você faça tudo com o Senhor. Só Ele pode te satisfazer. Só Ele pode cumprir o desejo do seu coração, segundo a sua vontade. Hoje nós vamos uma pregação, porque a gente, na correria do dia a dia, né? Eu não preparei essa palavra, então eu fiquei ouvindo alguns pregadores e um deles disse que Billy Graham dizia assim, que o vazio do homem, o grande vazio que é no homem, só quem pode encaixar dentro desse vazio é Deus. É verdade. Então saiba que Deus, só Ele pode preencher esse vazio da sua vida. Só Ele pode estar com você e te fazer vencer. Porque pela sua fé você vai vencer o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E esse escudo você possa carregar Deus, Jesus, o Espírito Santo, a amarração de ferro que é a comunhão com eles. E o encharcar da água, porque o escudo é encharcado, não é, irmãos? O encharcar da água do escudo é a palavra. Glória a Deus. Esse escudo é para você atacar, tirar da sua vida esses dardos inflamados malignos, que tenta te separar do amor de Deus, que diz que você não é nada, que diz que você não vai conseguir, que diz que você não vai superar essa carreira cristã que é tão gloriosa, é tão maravilhosa, que está além de tudo, está além de diplomas, de cargos, de família, que Deus possa fazer uma obra extraordinária nessa noite da sua vida, e você carregar esse escudo da fé, para você poder suportar esses últimos dias da vida. E para ser como Paulo diz assim, ele fala sobre a fé também. Ele fala assim: combati o bom combate. Combati o bom combate. Esse combate é a nossa carreira. Aleluia. É a nossa vida cristã. É o nosso estreito com Deus. É o nosso caminhar com Ele. É a nossa dedicação com Ele. Labraçurianta, labraçou. Xadamandeiraçou. E Ele diz: acabei a carreira e guardei a fé. Fé pode ser até o combustível. Fé é a essência. Fé é o começo de tudo. Fé é o primeiro passo. Fé é a alegria de estar na presença de Deus. Fé é saber que amanhã, como já foi dito aqui, pertence ao Senhor. E hoje nós vamos viver da presença do Senhor. E os nossos problemas, nossas dificuldades estão na mão dele. E que ele tudo vai fazer, porque o fundamento, o firme fundamento é ele. A prova da nossa fé é ele. Tudo é ele. E por ele nada pode se fez separar. Deus glória,
Olha para Jesus. Jesus. Olha para Ele. Uma coisa A boa. sua fé vai fazer, você vai vencer o mundo com ela. Você vai vencer tudo com ela. Eu creio. E essa noite, a adoração foi feita só assim, adoração ao Senhor, foi? Nós cantamos o primeiro louvor, que diz, adore ao Senhor, nós cantar adore ao Senhor. E o Senhor também colocou um louvor no meu coração, e eu vou louvar essa noite para terminar. Amém? Sai com essa convicção de fé. Deus existe. Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. E você vai vencer com a fé. Amém? É em Cristo Jesus. Que é o autor e consumador da fé. Amém? Adore. E se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar. Adore e o fogo do altar precisa estar aceso sempre. Adore, e se o sol não brilhar, não deixe que o brilho dessa vida apague o brilho do olhar. Simples